Ao mesmo tempo, eu acho que se a torcida, de forma geral, fosse violenta, a gente de fato tinha uma revolução nesse país. Porque se você pegar que seja 20% de uma torcida do tamanho do Corinthians quisesse mesmo arrumar confusão, você não segura. Cara, se todos os corintianos resolvessem dar 5 contos pra pagar a dívida mesmo, eles mesmo pagavam a dívida, tá ligado? Tipo, a questão não é nem essa, a questão é assim, se você tivesse de fato uma união de tanta gente assim, ia ser muito difícil parar. E tanta gente, você não digo nem 35 milhões, mano. Se tiver 10 milhões de pessoas unidas por um objetivo, é muito difícil segurar. Então assim, se você tem um jogo que tem um estádio com 40 mil pessoas, olhando pra trás, antigamente, se 40 mil pessoas fosse violenta, mano... Agora, sobre o pessoal que fala sobre não misturar política e qualquer expressão, eu acho que infelizmente essa pessoa tá só errada, porque sem querer, toda expressão ela é política. Toda expressão ela tem não necessariamente um viés panfletário da política, mas toda expressão é política. Inclusive a ideia de não falar alguma coisa ou se abster da discussão geralmente vai cair para um lado. Mesmo que não seja sua intenção política no discurso, eu não sou uma pessoa de direita ou de esquerda falando me abstendo dessa opinião. Mas não pensar sobre isso vai fazer com que eu caia para algum lado. O centro absoluto, eu acho que ele não existe. Agora acho que a gente tem que lutar por direitos civis ainda aqui nesse país, por direitos humanos, por moradia, por saneamento básico, por acessibilidades, por muita coisa, cara. Por uma polícia menos racista, por um Estado menos racista, para um governador que seja pelo menos nascido em São Paulo. Acho que atualmente tem duas coisas que são absolutamente exemplares desse time. É a torcida do Corinthians, no sentido de apoio, no sentido de estar lá até o fim, tanto é que virou uma referência, e o gramado da arena, que é uma coisa fantástica. Isso está sendo feito direito e muito direitinho. Agora, sobre questões políticas, tem muito a se explicar. Né, o que está acontecendo lá? É bizarro um time do tamanho, com a marca do tamanho do Corinthians, tá numa situação dessa financeira. É bizarro questões contratuais para sair gente que no ano que vai acabar o contrato, a multa rescisória cai 100%. Então, assim, tem muita coisa para se explicar. Eu gostaria mesmo, nesse sentido, de fomentar uma revolução para a torcida do Corinthians. O Corinthians certamente me ajudou como formação de ser humano. Cara, eu não sei muito como explicar isso, mas o futebol sempre foi muito agregador pra mim, assim. Me ajudou como ser humano, inclusive, a suportar as outras pessoas, porque eu convivia muita gente na escola, de muitos times, e eu achava muito legal isso, inclusive, de ter os adversários próximos. Isso é uma coisa muito forte. Agora, outra coisa que teve sempre, pode hoje em dia parecer um clichê, ou hoje em dia parecer talvez oportunista falar isso, mas a relação do Corinthians com uma ideia, talvez exagerando um pouco, mas uma ideia de justiça social, uma ideia de time do povo, uma ideia de uma relação aparentemente mais humana do time com a torcida, muitas vezes, foi uma coisa que sempre me trouxe muito perto do Corinthians, assim. Até hoje em dia tá muito na moda aparecer os cortes do podcast, falando às pessoas que o Corinthians é a única torcida que não vai durante o jogo e tal, não sei o quê. E realmente, é isso. E isso não é uma coisa para fazer corte, como hoje em dia é usado, é uma coisa que sempre teve. É uma torcida diferente, é uma relação diferente e, cara, eu não sei como explicar isso, assim. Mas basicamente o Corinthians ajudou a moldar, acho que até boa parte do meu posicionamento político tem a ver com uma história do Corinthians. Tem a ver com a história de algumas pessoas que eu admirei no Corinthians. Cara, na memória, se for falar assim, pessoalmente, antes de eu estudar um pouquinho, pessoalmente, uma das primeiras pessoas que aparece, que pra mim é uma figura muito humana até hoje, inclusive nas cagadas que faz, foi o Neto. O Neto, pra mim, é uma... Ele é uma entidade, né? O cara que consegue estar falando do Corinthians e no meio do discurso vem falar que tem que continuar distribuindo absorvente feminino de graça. Na mesma frase ele consegue unir essas coisas. Isso pra mim diz muito sobre ele. Outra coisa que tem, quando eu tava virando pré-adolescente, pra adolescência, o Neto, o Viola, eles foram, Tupanzinho, herói, foram grandes ídolos, assim, puta, Ezequiel, achava ele o máximo, o grande Otelo do futebol brasileiro. Achava o máximo, assim, mas assim, o Casagrande foi o primeiro grande ídolo retornado. Tipo, que era um puta herói da história. E acho que aí eu fui descobrir mesmo, eu devia ter 12, 13 anos, eu fui descobrir mesmo
a democracia corintiana, fui descobrir essa relação com o humano. Mas minha lembrança é que eu já nasci corintiano, mas a primeira memória mesmo que eu tenho do Corinthians foi 88, gol do Viola. Corinthians campeão paulista, eu devia ter 7 anos, por aí. E eu lembro do meu pai vendo o jogo, e eu vendo o jogo com ele. Meu pai é muito corintiano, e eu lembro dele muito comemorando esse gol do Viola. Eu lembro que ele falava que o Viola tinha postura igual a do Pelé. E essa relação com a democracia corintiana, a volta do Casagrande, que fez eu ir pesquisar um pouco mais a fundo, descobri quem era o tal do Doutor Sócrates, que foi alguém que eu não pude ver jogar de fato, né? Pra mim isso foi a parte que ajudou muito a construir meu caráter, essa relação muito forte com uma figura humana. Pra torcida mesmo, a única coisa que dá pra dizer do Corinthians é isso aí, mano. Estádio não é necessariamente pra ver jogo, estádio é pra empurrar o time, mano. Ver jogo você vê em casa com 150 câmeras. Estádio é pra estar lá e fazer parte do coração pulsante do time, mano. Estádio é pra fazer teu time ganhar jogo. Pra ver jogo, vem em casa. Estádio é pra outra coisa, mano. É pra fazer parte daquele sangue e suor ali.